Amém? Amém. Que igreja mais linda, hein? Parabéns para vocês, viu? Graças a Deus. Noite de Santa Ceia. Culto muito especial, onde nós fazemos aquilo que Jesus Cristo, o memorial que Cristo nos mandou celebrar, o memorial da Santa Ceia. E eu sempre gosto não apenas de lembrar daquilo que Cristo fez por nós, mas também poder trazer nesse dia especial, dia de Santa Ceia, uma palavra em que a gente possa ver algo especial de Cristo, que a gente possa repartir. Amém? Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Em diante. Eu vou ler a passagem, depois nós vamos ir trabalhando o texto, amém? Amém. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou por perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, essa é a tua palavra lida. Senhor, nós pedimos para que o teu Santo Espírito possa nos dar a revelação da tua palavra e ministrar aos nossos corações conforme o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom, nós temos aqui então a parábola, qual? Famosa. A parábola do bom samaritano. Temos aqui a parábola do bom samaritano. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que essa parábola fala sobre prática do amor e cuidado ao próximo. Ok? A prática do amor e do cuidado ao próximo. Essa é uma ênfase de Cristo quando ele proferiu essa parábola. Bom, vamos pensar em algumas questões dessa parábola aqui para a gente poder analisar. Tá, quando foi que Jesus então contou essa parábola? Isso é muito importante. Quando foi que ele contou essa parábola? Bom,
Jesus contou essa parábola por quê? Porque um doutor da lei, aqui na minha versão diz o intérprete da lei. Em algumas versões aí vai estar doutor da lei. Não sei se tem mais alguma versão aí que diz diferente. É doutor da lei ou intérprete da lei que está aí, né? Isso, a maioria... Oi? Não entendi. Mestre da lei, ok. Então, doutor da lei, ou aqui no meu caso, intérprete da lei, ou mestre da lei, como a gente viu aí. Então, ele é alguém entendido, ok? É alguém que estuda, que conhece muito bem a lei. E nós sabemos que lei aqui nesse caso é a própria palavra de Deus, ok? Então, alguém que estuda a palavra de Deus, alguém que conhece profundamente a palavra de Deus, procura Jesus para lhe fazer uma pergunta. Só que aqui a gente já tem um ponto aqui. Ele tinha dúvida. Ele tinha dúvida. Ele foi de fato perguntar para Jesus porque ele tinha dúvida? Não, não. Lucas, ele ainda deixa claro, porque ele diz assim, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. De pôr Jesus à prova. Eu sei que em outras versões vai dizer diferente, mas a ideia é a mesma. A questão é, ele não tinha dúvida com relação àquilo que ele perguntou para Jesus. O que ele queria era ver se Jesus entraria em contradição com a palavra. Aliás, isso foi feito várias vezes, enquanto Jesus estava exercendo o seu ministério. Várias vezes aqui, por esse intérprete, mestre ou doutor da lei, né? Ou muitas vezes por fariseus ou escribas. Muitas vezes chegavam até Jesus com a intenção de fazer com que Jesus desse uma tropeçada, desse uma deslizada, né? Você é crente? Você é cristão? Você é crente? Amém? Amém? Alguém já te fez uma pergunta bíblica com a intenção de te pegar? Já. Já, né? A gente pode reparar que muitas pessoas, de fato, têm curiosidade da Bíblia, têm curiosidade da palavra. E existem pessoas que simplesmente se chegam até nós, porque sabem que nós somos cristãos, com essa intenção: vou pegar ele, vou pegar ela. Vou fazer tal pergunta, eu quero ver como é que vai responder. Só que Jesus é incrível. Eu sou fã de Jesus. Não sei vocês, mas eu sou muito fã dele. Porque ele é tão perfeito, né? Se vocês repararem, muitas vezes que alguém tenta chegar e pegar Jesus de algum jeito, tentar fazer Jesus dar uma tropeçada no que ele vai responder, tentar pegar um deslize de Jesus, alguma coisa que eles pudessem usar contra Jesus, eles caem do cavalo de um jeito tão magnífico, não é? E aqui Jesus, ele usa uma tática, uma estratégia, vamos dizer assim, que eu acho muito legal. Ele responde a pergunta dele com outra pergunta. Ele responde a pergunta com outra pergunta. Vamos aos fatos. Se você quer ganhar na discussão com alguém, sobre o que você discute? Sobre algo que você conhece. Se eu quero discutir algo com alguém e eu estou a fim de ganhar a discussão, eu vou entrar num assunto que eu domino. O que ele dominava? A lei. Aonde então que ele queria fazer Jesus tropeçar?
na lei. Era exatamente onde ele queria pegar Jesus, na lei. Quando ele pergunta para Jesus, qual foi a pergunta? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele, como um bom estudioso da lei, sabia o que a lei dizia sobre herdar a vida eterna. Correto? Ele sabia. O que ele queria então que Jesus fizesse? Que ele dissesse qualquer coisa diferente daquilo que estava na lei. E como que Jesus responde ele? Jesus responde ele assim: o que está escrito na lei? Esse é sabidão. Esse conhece as coisas. Porque ele pede para o especialista responder em cima daquilo que ele conhece, em cima daquilo que ele sabe. Mas não apenas isso, porque Jesus vai responder usando a própria lei, reafirmando a própria lei. Porque como Cristo mesmo já disse em outro texto, ele não veio para revogar, ele não veio para descumprir a lei, pelo contrário, ele veio para que a lei fosse cumprida, como ele mesmo disse. Amém? Então, o rapaz, respondendo a Jesus, a pergunta que Jesus fez, né? O que está escrito na lei? Então, o rapaz, ele vai dizer: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Muito esperto, por sinal. Por quê? Porque ele usa dois textos. O texto de Deuteronômio 6:5 e o texto de Levítico 19:18, que dizem isso. Que dizem exatamente isso. O texto de Deuteronômio 6:5 fala exatamente: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o texto de Levítico 19:18 vai falar justamente para que para que cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, ele usou exatamente a sua base de conhecimento, né? O livro de Levítico, onde estão registradas as primeiras leis de Moisés, né? As primeiras leis mosaicas, e depois Deuteronômio, que é justamente o livro da repetição das leis, né? O livro que vai repetir as leis de Levítico. Então ele usa justamente a sua base de conhecimento, e ele vai falar a respeito então do amor, né? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame o seu próximo como a si mesmo, né? Só que aqui vai entrar um detalhe. Por quê? Primeiro, então, versículo 28 do texto que nós estamos. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Faça isso e você viverá. Em outras palavras, faça isso e você terá a vida eterna. Certo? Presta atenção. Presta atenção. Porque Jesus disse assim: faça isso. Ou seja, eu sei que você conhece. Então, faça. Faça. Agora vai entrar uma coisa, olha só. Esse homem, doutor da lei, vai fazer isso há 2000 anos atrás. Um conhecedor, um estudador da palavra, da Bíblia, vai fazer isso com Jesus há 2000 anos atrás. Presta atenção se você consegue ver isso nos dias de hoje, tá bom? O que ele vai fazer com Jesus aqui agora, presta atenção se você já viu isso nos dias de hoje. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Parece só mais uma pergunta, não parece? Não parece só mais uma pergunta? Só que não é só mais uma pergunta. Sabe por quê? Quando ele pergunta quem é o meu próximo, o que isso significa?
que ele não ama ninguém como ele mesmo. Porque ele não sabe quem é. Ele não sabe quem que é o próximo. Ou ele finge que não sabe. Agora eu vou perguntar para ver se vocês conseguem ver isso nos dias atuais, tá? Conhecem pessoas que conhecem a palavra, que conhecem a Bíblia e não faz o que está escrito aqui? Vou dar mais uma incrementada na pergunta. E essas pessoas geralmente querem se justificar? Posso dar mais uma incrementada? Elas justificam dizendo que não entenderam o que está escrito? Fala assim, eu não, misericórdia. Só conheço alguém. Nunca fiz isso, fala. Não faz, sabendo o que está escrito, se justifica, porque o ser humano olha, pensa num ser perfeito para se justificar. Eu não faço, mas vou te explicar por que eu não faço. Já ouviram isso? Não, pastor, você vai entender a minha situação. Já ouviram essas frases? Engraçado, alguém fez isso 2000 anos atrás. E até hoje, né? Até hoje, muitas vezes as pessoas conhecem a palavra e não fazem, querem se justificar, e aí, quando a gente diz, mas não tem justificativa para não cumprir a palavra de Deus, aí vão vir outras justificativas, do tipo, mas fulano faz porque é mais fácil para ele, não entende a minha situação. Sabe assim? Novamente, o que essa pessoa está fazendo? Se justificando. Se justificando, se justificando, se justificando. Está sempre se justificando. Então aqui, a gente pode... Nossa, vocês viram o tamanho do leque que dá para abrir? Com relação a esse doutor da lei? Viram como dá para a gente expandir? Né? Para vários tipos de pessoas, de situações e de lugares. Tanto pessoas que conhecem e não cumprem, pessoas que vão justificar por que não fazem, ou que vão dar como é que fala? João sem braço, né? É que eu não entendi muito bem, eu não entendi direito, eu não faço porque eu não entendo direito. Porque eu não entendo direito. Aí é incrível, né? Porque até alguém que está tentando pôr Jesus à prova, e Jesus sabe disso, que ele não tem dúvida, e sim está tentando pôr Jesus à prova, até para esse Jesus explica. Até para esse Jesus explica. E aí a gente vai entrar na parábola. Jesus, quando ele pergunta então, quem é o meu próximo? E aí, não vou dar spoiler não. Mas presta atenção nessa pergunta, tá? Quem é o meu próximo? Pode falar a verdade, não é pegadinha. Quem aqui já se perguntou quem é o seu próximo? Só 3 pessoas tiveram essa dúvida na vida. Todo mundo já sabe. Sério. Nunca tiveram essa dúvida. Quem aqui já teve a dúvida de quem é o seu próximo? Eu já. Já? Ok. Muitos vão dizer, o próximo é aquele que convive mais comigo, não é? O próximo são familiares, o próximo são as pessoas com quem eu frequento dia a dia, estão mais próximos. Bom, existe muito essa pergunta, e muitas pessoas vão justificar quem é o próximo. Bom, a gente vai entender que, na verdade,
a questão não é saber quem é o meu próximo, e sim entender que essa pergunta está errada. E isso é uma das coisas que Jesus vai ensinar para ele. Vamos lá. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Ponto. Espera um pouquinho. De onde para onde ele estava indo? Jerusalém para Jericó, certo? Aproximadamente 37 quilômetros, ok? Aproximadamente 37 quilômetros. 37 quilômetros daqui aonde? Quem manja aí? 37 quilômetros. Ninguém? Quase Apucarana. Tá, então imagina que ele estava fazendo uma viagem, então, de Marialva para Apucarana, certo? Estava indo de Marialva para Apucarana. Detalhe, esse percurso era famoso por ser perigoso. Famoso por ser perigoso. Por quê? Não tanto por conta da distância. 37 quilômetros não era lá uma distância tão grande. Apesar de que a maior parte das pessoas que viajavam a pé. Também não tinha asfalto. Estrada de terra, certo? Só que o que acontece? Existe um desnível muito grande entre uma cidade e outra. Então a estrada passava por várias montanhas, por vários vales, por vários desfiladeiros. Ou seja, era um lugar muito perigoso e fácil de se esconder. Por isso também acabava sendo muito feito de esconderijo para bandido. E quando os bandidos atacavam no meio dessa estrada, dificilmente quando você via os ladrões, você não tinha como fugir, até pela dificuldade da estrada. Certo? Então pensa em toda essa situação em que o rapaz está passando. Ele então é roubado, fica sem roupas, como a gente viu aqui no texto, tiram-lhe as roupas, machucam ele bastante e é deixado ali semi-morto, tá? Agora nós vamos entender uma coisa. São apresentados aqui para nós 5 personagens principais. O rapaz que foi roubado, o sacerdote, o levita, o bom samaritano, ou samaritano, e o dono da hospedaria, certo? Vamos aqui. Primeiro, o rapaz que foi roubado. O que a gente sabe sobre ele? O que a Bíblia fala sobre ele? Quem era ele? O nome dele? De onde ele era? Quantos anos ele tinha? Ele era pobre ou rico? Nada. Nadinha. Jesus não dá nenhuma informação desse cara. E essa parábola só está em Lucas. Então não adianta a gente procurar em outro evangelho, como a maioria das parábolas estão em mais de um evangelho, a gente pega às vezes uma informação aqui e ali. Mas essa parábola só está em Lucas. E Jesus não dá nenhuma informação desse rapaz. Isso é importante? Isso é importante para nós? O fato dele não dar nenhuma informação desse rapaz? É super importante. É muito importante. Na verdade, é a coisa mais importante dessa parábola. É a gente não saber nada desse rapaz, desse homem. Sabiam disso? Por quê? Você não sabe quem é. Então, se você vai ajudar, se você vai amar, você está amando uma pessoa que você não sabe de onde é, que você não sabe a sua origem, você não sabe se é rico, se é pobre, você não sabe nada. Ou seja,
Quando a gente chegar no final, a gente vai entender por que disso. Porque isso aqui tem total ligação com a pergunta: qual é o meu próximo? Isso aqui tem total ligação com a pergunta: qual é o meu próximo? Continuando. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Dois homens passaram por lá, um sacerdote e um levita, correto? O sacerdote e o levita passavam por lá. Era muito comum sacerdotes e levitas morarem em Jericó, ok? Era muito comum eles morarem em Jericó. Então esse era um percurso de trabalho. Era muito comum isso ser um percurso de trabalho. Ou seja, eles iam aonde que um sacerdote e um levita trabalhava? Em Jerusalém, certo? Porque o sacerdote, era ele que instruía, era ele que ensinava, ele que cuidava das coisas do templo, e os levitas eram os ajudantes dos sacerdotes, que também trabalhavam principalmente no templo e com as coisas do templo, correto? Então esse era um percurso normal. Então Jesus está totalmente antenado com o que está acontecendo ali, certo? Então ele fala que passa um sacerdote. O que o sacerdote deveria fazer, gente? É muito básico isso aqui, né? O que o sacerdote deveria fazer? Deveria ter ajudado. Básico, né? Básico, básico, básico. Até porque, quando Cristo e aquele rapaz, doutor da lei, começam a discutir, Cristo vai demonstrar uma coisa para ele. Ele vai demonstrar uma coisa para esse rapaz. Vamos trabalhar o básico do básico da lei de Deus, que é amor. O básico do básico do básico. Vamos trabalhar o básico, é o amor. Passa um sacerdote e passa longe, não quis saber. Passa o levita e passa longe, não quis saber. Mas passa então um samaritano que se compadeceu dele. Passa então um samaritano que se compadeceu daquele rapaz, que ele também não sabe quem é, que ele também não sabe de onde vem, que ele não sabe nada. Como a gente acabou de ler, ele foi deixado como semi-morto. Não dava nem para perguntar para ele: ô, eu vou te ajudar, mas deixa eu primeiro saber quem é você. De onde você é? Né? Deixa eu fazer umas perguntas. Não dava, ele estava semi-morto. Não tinha como perguntar nada. Ou ajuda, ou não ajuda. Ou ajuda ou não ajuda. Então ele diz que ali mesmo ele fez, vamos dizer assim, os primeiros socorros. Né? Fez os primeiros socorros. Ele pegou ali o que ele tinha. A palavra diz que ele usa vinho e óleo. Né? Ele usa vinho e óleo, faz ali uns primeiros socorros, ali, um primeiro atendimento. Põe ele em cima do seu próprio animal. E isso tem muito significado, tá? Porque você não colocava qualquer pessoa em cima do seu animal para carregar. E ele leva então e deixa o rapaz em uma hospedaria. Lá na hospedaria, ele deixa o rapaz lá, passam aquela noite lá, e no dia seguinte, então, conforme a gente acabou de ler, ele deixa 2 denários para o dono da hospedaria e fala assim: ó, se você tiver mais gasto, quando eu voltar, eu pago. Eu pago. Vamos lá. Jesus aqui, ele quebra muita coisa. Primeira coisa que Jesus quebra, o fato dele usar o samaritano. E o fato dele citar a questão do sacerdote e do levita. Sabe por que ninguém afronta Jesus nesse momento? Porque pensa comigo, um doutor da lei tinha ligação direta com sacerdotes e levitas. Se ele era um doutor da lei, um estudioso da lei, significa que ele trabalhava muito junto com sacerdotes e levitas, certo? Mas ele não ficou ofendido com o fato de Jesus dizer que o sacerdote e um levita passaram direto e não deram atenção para o rapaz. Por quê? Porque Jesus estava falando de uma realidade que eles sabiam.
Jesus estava falando de algo que era uma realidade. É quando a gente joga uma verdade assim, sabe assim, quando você está rolando uma conversa e daqui a pouco a gente joga uma verdade assim, escancarada, e tipo assim, ninguém reage, todo mundo fica quieto, porque todo mundo sabe que é verdade. Ninguém tem coragem de falar, mas todo mundo sabe que é verdade. Sabe quando acontece isso? Foi isso que aconteceu. Jesus escancarou uma verdade ali, mas ninguém teve reação. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus estava falando de uma realidade. De que muitas vezes as pessoas que pela lógica, deveriam ajudar sem pensar, muitas vezes não é de onde vem a ajuda. Agora, pior que isso, quem que Jesus vai dizer que ajudou? Um samaritano. Um samaritano. Sabe qual que é a pior coisa que um judeu, que é para quem Jesus estava falando, sabe qual que era a pior coisa que eles poderiam ouvir? Alguém falar bem de um samaritano. Porque os judeus e os samaritanos não se davam. Não se davam. Não se dão. E nunca se deram. Já era um problema antiguíssimo, já era um problema muito antigo. Há muitos anos, samaritanos e judeus não se davam, e ali era talvez até o pico, era um momento que muitas vezes eles evitavam certos caminhos para não cruzar a terra do outro, de tanto que eles não se davam. E Jesus vai logo jogar um samaritano na conversa, um samaritano na parábola, que é para atiçar de verdade. Mas é uma história fictícia, então eles continuam ouvindo, observando aonde é que ele quer chegar. Aonde é que Cristo quer chegar. Então ele vai dizer que o rapaz cuidou, o samaritano foi bom, ajudou aquele rapaz, mesmo sem saber quem era, mesmo sem saber de nada, ajudou ele. E não só fez uma primeira ajuda, isso é muito interessante, que ele ajudou até o fim. Ele prestou socorro até o fim. Ele disse assim, eu preciso ir. Provavelmente era alguém que estava viajando a trabalho. Ele falou assim, eu vou continuar meu trabalho, vou continuar minha viagem de trabalho, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, se tiver alguma despesa, eu pago. Ou seja, ele ajudou até o final. Ele completou a ajuda àquele homem. Então Jesus pergunta, versículo 36. Então Jesus perguntou, qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Qual desses três parece lhe ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai, faça o mesmo, vai, faça a mesma coisa. Olha só. O que foi que ele perguntou para Jesus, antes de Jesus contar a parábola? Quem é o meu próximo? Certo? A gente muitas vezes fica querendo saber quem é o meu próximo, porque para saber quem eu tenho a obrigação de ajudar e não. Certo? Muitas vezes a gente quer identificar quem é o nosso próximo, para saber quem é que eu de fato vou ter que ajudar. Quando na verdade, não é eu descobrir quem é o meu próximo, é eu descobrir se eu estou sendo o próximo na vida das pessoas que precisam. A pergunta está errada. Não é quem é meu próximo para eu saber quem eu tenho que ajudar. É eu me perguntar se eu estou sendo próximo das pessoas que precisam. Se eu estou olhando para as pessoas que precisam e se eu estou sendo próximo deles. Quando Jesus pergunta, e essa é a pergunta certa, olha que Jesus termina a história e ele faz a pergunta certa para o rapaz. Qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem?
o próximo foi aquele que atendeu a necessidade do homem. O próximo foi aquele que não apenas se atentou ao seu conhecimento, mas colocou em prática aquilo que ele sabia. Colocou em prática aquilo que ele sabia que ele precisava fazer. Atender, ajudar, ser o próximo. Muitas vezes alguns poderiam pensar, eu vou chegar nesse aqui e falar assim, oi, quem é você? Quem eu chamo para te ajudar? Quando nós estamos tomando a atitude de sermos o próximo de alguém, a gente não pergunta, a gente ajuda. A gente ajuda. Percebe como era a pergunta que estava totalmente invertida? Não é quem é meu próximo, é eu estou sendo o próximo. Eu estou sendo o próximo. E aí Jesus explicou para ele que a pergunta estava errada. Fica claro que ele sabe, quando ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Ele não tinha dúvida quanto ao primeiro mandamento de amar o Senhor sobre todas as coisas. A dúvida dele era sobre amar o próximo como a si mesmo, correto? Agora Jesus explicou o que é amar o próximo como a si mesmo, certo? Entendida a dúvida, tirada a dúvida, o que Jesus fala? Você entendeu? Vai fazer. Tirei a tua dúvida, você entendeu? Vai fazer. Ou você ainda tem alguma justificativa para dar? Ou você ainda não entendeu alguma coisa? Né? Se fosse hoje, Jesus poderia dizer assim, você quer que eu desenhe? Entendeu ou quer que eu desenhe? Olha, eu tenho um Jesus que é incrível. Eu tenho um Jesus que é maravilhoso. Eu tenho um Jesus que eu já tentei me justificar para ele várias vezes. E você sabe o que ele fez todas as vezes? Ignorou minhas justificativas. Ele ignorou completamente as minhas justificativas. Eu gosto muito daquela conversa de Elias com Deus. Eu já preguei esse texto aqui, vocês lembram, né? Quando Elias estava na caverna. E aí Deus fala para Elias. E aí Elias? Aí Elias começa. Estão me perseguindo, estão querendo me matar, só sobrou eu. E não sei o que, e não sei o que. O que Elias está fazendo? Se justificando, porque ele tinha fugido. Está se justificando. Aí Deus, com todo amor, com todo carinho, ele vira para Elias e fala assim, vai para tal lugar. Depois que Elias abriu seu coração, se justificou, disse da sua dificuldade, Deus nem respondeu ele. Ele simplesmente disse, vai para tal lugar. E ele foi. Lá naquele lugar, Deus chega para Elias de novo, Elias, estou aqui. Então, Elias repete o discurso. Repete todo o discurso. Então, estou fugindo, porque estão querendo me matar. E só sobrou eu. Porque já mataram todos os seus profetas. E agora eles querem me matar. Tadinho de mim. Sabe o que Deus fez? Não respondeu de novo. Deus sabe a diferença da justificativa e da verdade. Deus sabe a diferença da desculpa e da verdade. Porque quando alguém de fato chegava necessitado, tanto para Deus, né, Deus Pai, quanto para Cristo, eu estou falando tanto no Antigo Testamento, quando a gente vê pessoas se chegando até Deus, e no Novo Testamento, quando a gente vê as pessoas se chegando para Cristo, a gente vê a diferença
do tratamento de Deus para com a pessoa e do tratamento de Cristo para com a pessoa. A gente nota a diferença. Aqui o rapaz chegou tentando se justificar, tentando fazer Jesus dar uma tropeçada, depois querendo se justificar, e Cristo não cai nisso. Cristo não cai nessa. Cristo não cai nessa, viu, irmãos? Eu sei que vocês não fazem isso, mas ensina quem está fazendo. Ensina quem está fazendo, para não fazer. Fala para a pessoa, fala, ó, Cristo não cai nessa. Não adianta se justificar. Ele ensina, ele tira a dúvida, ele dá o conhecimento, e depois ele fala assim, vá e faça. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? O Senhor nos chamou para sermos os bons e as boas samaritanos. Deus nos chamou para sermos o próximo de cada um e de cada uma que precisa, que está necessitado. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Quem aquele rapaz queria enganar quando ele chegou para conversar? Aquele doutor da lei, quem que ele queria enganar quando ele chegou para conversar? Jesus. Ele queria enganar Jesus. O que ele descobriu no final da conversa dele com Jesus? Sabe o que ele descobriu? Que ele só enganava ele mesmo. Que ele só enganava ele mesmo. Que ele não enganava Jesus e que ele não enganava mais ninguém. Ele só enganava ele mesmo. E Jesus vai dizer para ele, olha, é isso. Não é quem é o teu próximo. É de quem você é próximo. Se você é próximo de alguém que está precisando e que está necessitado. O exemplo mais perfeito que nós temos é Cristo. É Cristo, que olhou para cada um de nós e não viu de onde a gente era, não viu se a gente era rico ou se era pobre, que não precisou de informação nenhuma. Lembra que eu falei que a coisa mais importante era a gente não saber nada do rapaz que foi roubado? Lembra? Porque se a gente tivesse qualquer informação do rapaz que foi roubado, qualquer informação, a gente ia começar a pensar na direção do amor. Aqui Jesus não dá informação nenhuma, porque ele disse assim, a gente não olha. A gente não olha. A gente simplesmente age. A gente faz. Seguindo o próprio exemplo de Cristo, que olhou para mim e para você, tudo defeituoso. Né? Ou só eu que sou defeituoso? Ele olhou para mim e para você, tudo estragadinho, tudo cheio de defeito, cheio de pecado. Não ligou para isso. Falou assim, vou amar do mesmo jeito. Vou pegar, vou tratar e vou pagar o tratamento. Vou pagar o tratamento. Até tá sarado, até tá sarada. Ele foi o nosso primeiro próximo. Jesus foi o nosso primeiro próximo. O que ele está falando é para a gente fazer a mesma coisa. O que ele está fazendo é, façam pelo próximo aquilo que eu já fiz por você. Eu olhei para você e eu não te critiquei. Eu não te julguei. Você é chato, você é chata. É ou não é? É, não é? Pode falar, vocês são chatos. Não? Não, vocês são legal. Eu sou chato.
Deus não olhou nada disso, Jesus não olhou nada disso, ele simplesmente amou. E ele diz para cada um de nós: vocês entenderam? Vocês entenderam a palavra? Entenderam a palavra, irmãos? Entenderam? Então vão e façam. Eu não sou Jesus não, mas foi ele que falou. Vamos ficar de pé, vamos orar.